Bom, aqui então vamos ver como fazer a instalação do LibreOffice, porque para a edição das planilhas do WooCommerce, a gente precisa fazer a edição preferencialmente pelo LibreOffice. Até dá para fazer pelo Excel, mas a gente teria que mudar algumas configurações lá no Excel e na forma como a gente abre a planilha para que a gente consiga editar da forma correta. Primeiro eu vou abrir aqui alguma versão da planilha com o LibreOffice, com o Excel, para você entender por que dá errado. Deixa eu só ver qual que é uma versão do... Ou melhor, eu vou exportar uma aqui, deixa eu ver, eu vou entrar no... Eu vou exportar uma planilha do e-commerce de produto. Então, para exportar, eu venho aqui, produtos, produtos aqui, todos os produtos. Aí aqui já vai aparecer a listagem e aqui aparecem as opções de importar e de exportar. Então, vamos para exportação. Aqui na exportação ele vai perguntar quais as colunas a gente quer exportar, quais os tipos de produto a gente quer exportar e quais as categorias a gente quer exportar. Normalmente, o que é o mais usado para a gente fazer a alteração na planilha vai ser o tipo, SKU, nome, publicado se sim ou não, se está publicado, né? Se é um produto que está em destaque, sim ou não. A visibilidade no catálogo normalmente é padrão, então normalmente ele vai estar visível. Então eu não costumo exportar isso daqui por planilha, mas se você tiver algum produto certos produtos vão estar visíveis no catálogo, outros não, faz sentido você exportar aqui para você fazer esse gerenciamento do que está visível ou não por planilha, se você achar mais viável. Senão, não precisa. Fora isso, então, eu vou para a descrição curta, descrição, data de preço promocional que começa em X e termina em Y, por exemplo. Caso, por exemplo, você tenha algum produto que você tenha o preço D por. Então, o D, por exemplo, 150 por 100. Aí você pode colocar uma data promocional para que ela comece hoje e termine daqui a uma semana. E dá para a gente trabalhar na configuração do tema um cronômetro lá que fica exibindo na página do produto esse contador informando que a oferta termina em X dias, por exemplo. Então, caso a gente queira trabalhar com um preço por exemplo, 150 por 100 reais durante essa semana, então eu defino o D por, qual que é o preço, e defino uma data para iniciar e terminar essa promoção. Também dá para exportar isso por planilha e fazer um controle por planilha. Isso é bastante útil se você quiser fazer uma promoção no site todo, né? Para você fazer isso daqui. Se for um produto ou outro, não faz sentido utilizar isso para alterar por planilha. Imposto de produto aqui no Brasil a gente não utiliza, não é padrão a nossa utilização. Classe de produto vai ser quando tiver algum grupo de produto que tiver alguma característica. Isso daqui está muito relacionado com o envio. De repente, algum produto que tem que precisa de um prazo extra somente naquele produto para fazer, sei lá, uma fabricação ou alguma coisa assim. Aí a gente pode criar uma classe extra, uma classe eu estou falando classe de imposto? Não, peraí. Deixa eu só conferir. Ah, não. Estava confundindo. Ignora essa questão da classe de imposto. Isso que eu estou falando se aplica na classe de entrega, que é quando, se por exemplo, você tem depósitos diferentes e com prazos diferentes para fabricação, para separação ou coisas do tipo, a gente pode criar classes de entregas diferentes e relacionar essas classes de entrega por produto. Então, a partir daí, a gente vai exportar estoque. Aqui está perguntando em estoque se sim ou se não. Então, normalmente vai ser sim. Então, por padrão,
também não pode até fazer sentido não exportar essa daqui, porque por padrão vai ter no estoque, né? Então, por padrão é sim, vai ter no estoque. Mas eu vou exportar, porque aqui nesse cadastro aqui tem alguns itens que tem no estoque, outros não, para você ver como que vai aparecer na planilha. Então, aí em estoque é se sim ou se não, em estoque é a quantidade. Então, vamos exportar a quantidade também. Quantidade baixa de estoque é que a gente tem como definir nas configurações do e-commerce um limiar de estoque baixo, né? Que é para, por exemplo, assim, meu produto tem 10 itens no estoque, mas o limiar padrão do e-commerce é 2 itens. Então, significa que quando chegar a 2 itens no estoque deste produto, você receberá um e-mail falando estoque baixo para o item tal. Então, se você quiser deixar uma configuração de limiar baixo diferente do padrão para cada produto, o padrão é 2, mas se de repente é um produto que tem uma alta demanda e que não pode ficar com menos que 5, por exemplo, no estoque, ou que 10, por exemplo, no estoque. Então, você pode definir o limiar de estoque baixo dele de forma personalizada, colocando, por exemplo, 10 no limiar de estoque baixo. Normalmente a gente não usa. Não vou colocar, porque normalmente a gente não usa. Se são permitidas encomendas sim ou não, é para produtos que você não trabalha com estoque sempre a pronta entrega. Tem a situação em que você vai ter o estoque a pronta entrega, vai ter a situação que você não tem o estoque, mas você pode informar o cliente que trabalha sobre encomenda, e tem a situação em que você não permite encomenda, que não tem no estoque, não tem no estoque. Então, aqui existe uma configuração que a gente pode definir se é permitida encomenda ou não. Normalmente não é utilizada, não faz sentido para a gente, mas aí eu já te sinalizo, porque se para você for uma situação que pode calhar, aí você pode me perguntar sobre como funcionam essas encomendas aqui, que aí eu te explico um pouquinho melhor. Se é vendido individualmente, é para produtos que, por exemplo, não pode ser adicionado mais de um item do mesmo produto no carrinho. Então, significa que para cada pedido, o cliente só consegue comprar um por vez. Se ele tiver a necessidade de comprar mais que um por vez, ele tem que fazer 2 pedidos. Por padrão, essa função do vendido individualmente vem desativado. Então, significa que qualquer um pode comprar quantos produtos quiser. E a menos que você defina, por exemplo, eu tenho um produto que só pode ser comprado um item por pedido. Aí eu vou colocar ali beleza, já era. E se para mim essa configuração não é útil, então saiba que por padrão isso já vem desativado, ele vem permitindo que se compre mais de um item. Não vou exportar porque não faz sentido nesse caso aqui para a gente. Peso, comprimento, largura e altura são configurações padrões que todos os produtos precisam ter para a gente poder fazer o cálculo do frete. Se essas informações não tem no cadastro de produto, vai dar erro no cálculo do frete. Então, é importante que todos os produtos tenham essas informações: peso, comprimento, largura e altura. Por padrão, o mínimo que os correios vão requerem, né, de peso é 300 gramas, é o mínimo. Comprimento, se eu não me engano, é 18 centímetros, largura 14 mais ou menos, e altura 9, acho que é isso. Qualquer dúvida, você pode entrar também no site dos Correios lá e verificar as dimensões mínimas. Ou, se você utiliza o Melhor Envio, lá no Melhor Envio eles também têm um material falando mais detalhadamente quais são as dimensões mínimas para envio. Permitir avaliações é se você vai ter a possibilidade do cliente fazer a avaliação do produto na página do produto. Normalmente, por padrão, já vem ativo. Se para você não fizer sentido ele fazer a avaliação, por exemplo, a maioria dos produtos você quer que as pessoas avaliem, mas um produto ou outro você não quer que os clientes avaliem. Aí você marca essa opção para desabilitar a permissão para avaliar para aquele produto, e para todos os outros produtos ele ainda vai conseguir avaliar. Essa configuração ela vai ser
obsoleta quando, por sua necessidade, se for sua necessidade, você quiser desabilitar a avaliação para todos os produtos da loja. Se você desabilitar a avaliação para todos os produtos da loja, isso aqui não faz sentido. Agora, nota de compra é uma observação que a gente consegue adicionar no pedido. Significa que se eu adicionar uma nota de compra, todos os pedidos que forem gerados vão ter essa notinha fixa lá. E normalmente isso aqui é uma nota interna, nota de compra. Então, só para você, de repente, se você precisa deixar uma nota ali para sua equipe de separação saber de determinada informação. Normalmente não é utilizado, nem vou marcar para exportar. Então, preço promocional é o por, né? E preço é o de. Então, de, como o exemplo que eu falei antes, de 150 por 100, por exemplo, né? Então, eu marco as duas opções. A seguir, categorias. Vão ser justamente as categorias do produto conforme a gente tiver organizado na hierarquia de categorias. Depois de categorias tem tags, que podem ser úteis ali para a gente fazer filtros nos produtos. Depois das tags, aí sim tem a classe de entrega. Eu vou exportar, mas a gente nem vai mexer nela. Imagens, que ele vai exportar o URL das imagens. Limite de downloads é se você trabalha com produto virtual, então você consegue definir um limite de download. Dias para expirar, se também é produto virtual. Ascendente vai ser útil para se você trabalha com produto variável, então o ascendente é sempre o produto pai. Então, se você tem produtos variáveis, você vai ter as variações e o produto variável, que seria o equivalente ao produto pai e produtos filhos. Todos os produtos filhos precisam ter o item ascendente da SKU marcando quem que é o produto pai. Grupos de produto vai ser que existem alguns tipos de cadastro de produto. No caso, tem o simples, o variável, de grupo de produtos e o virtual, eu acho. Aí, se for um cadastro de grupo de produtos, essa função vai ser útil. Se não for, a gente não vai trabalhar. Nesse caso, não vou exportar. Se por algum motivo você tiver alguma necessidade de criar grupos de produtos, você me fala que a gente conversa sobre isso daqui. Upsell seriam os produtos que eu posso relacionar dentro da minha página de produto, outros produtos que possam ser do interesse do cliente. Vai ser, por exemplo, você está comprando um calçado, talvez faça sentido para você comprar meias também. Né? Então eu posso colocar isso daqui como upsell dentro do cadastro de produto, não vou exportar porque não vai ser útil nesse primeiro momento. Venda cruzada é parecido com o upsell, só que ele vai exibir no carrinho. Vamos supor, você comprou um calçado, um sapato, ele está adicionado no seu carrinho, seu um tênis, está adicionado no seu carrinho. Você pode adicionar como item de venda cruzada meias, para que quando ele chegar na tela do carrinho, ele vai ver lá abaixo dos itens que estão no carrinho dele, ele vê uma sugestão lá de tipo, talvez esses itens possam ser úteis também na sua compra, algo assim. A mensagem ela pode ser personalizada. Então a gente colocaria os itens de venda cruzada por planilha de uma forma mais rápida, se for melhor. Então a gente nem vou colocar na planilha agora porque a gente não vai utilizar nesse primeiro momento. URL externa não vamos utilizar, botão não, posição não, SWOTs, atributos não, e atributos. Aqui atributos a gente vai utilizar, que vai ser útil para o que a gente precisa fazer com a planilha ali. Quais os produtos devem ser exportados? Aqui, sim, ele vai me perguntar, eu tenho produto simples, eu tenho produto, o grupo de produtos, que o grupo de produtos é basicamente o que? Eu cadastro um produto principal e depois eu relaciono alguns produtos simples dentro do cadastro do grupo. Então, por exemplo, dá para colocar, vamos ver, você vende o que, por exemplo?
celular, você vende celular e com alguns acessórios, por exemplo. Então você pode criar um grupo de celular com um kit celular X. Aí você vai vincular a este grupo alguns produtos simples, como o aparelho de celular, por exemplo, uma capinha, um paninho, sei lá, uma película talvez, né? Um paninho para limpar a tela, algo assim. Isso seria um grupo, um kit, né? Que dá para fazer a venda tudo junto. Produto externo ou afiliado seria para o caso de para quem trabalhar com produto externo ou afiliado para só colocar importar o link aqui dentro da loja. A maioria dos clientes que a gente trabalha aqui não utilizam porque a maioria é produto físico ou produto de origem própria, normalmente não é afiliado. Mas se for seu caso, fala comigo que eu explico melhor sobre isso. Produto variável é justamente quando o produto ele tem algum tipo de variação, como se, por exemplo, fosse uma camiseta e na camiseta eu tenho as opções azul, branco e preto. Então, ele seria um produto variável e aqui embaixo seriam as variações do produto. Então, o que eu posso exportar qualquer um deles. Nesse caso, eu vou deixar desmarcado, eu não vou selecionar nenhum, porque quando eu deixar selecionado nenhum, ele vai me exportar tudo o que tiver. E aqui, qual a categoria de produto eu quero exportar? Se eu já sei qual é a categoria que eu quero exportar, eu posso vir aqui e só selecionar qual que é a categoria. Já se eu quero fazer essa exportação de todos os produtos, eu não deixo marcado nenhum aqui. Esses metadados, eles vão ser úteis se, por exemplo, quando a gente estiver fazendo alguma configuração com o Facebook, com o Google Ads, com algumas outras plataformas que importam alguns dados como metadado no cadastro de produto. Por padrão, a gente vai deixar desmarcado e não vai utilizar isso daqui. Feito isso, marquei quais as colunas eu quero trabalhar, eu vou só exportar. Então aqui eu só vou definir um lugar, salvar. Aí beleza, então aqui por padrão no meu computador ele já está para abrir com LibreOffice, que o ícone aqui é diferente. Mas eu vou colocar aqui para abrir este produto aqui com o Excel para a gente notar o que dá errado quando a gente abre com o Excel. Então só para reforçar, o meu está por padrão LibreOffice, mas eu vou abrir com o Excel. Então, venho aqui abrir com e coloco para abrir com Excel. Então, quando abrir, ela vai abrir assim. Ela vai abrir o tipo de arquivo que ele exporta é um arquivo chamado CSV. O tipo de arquivo CSV, ele é um arquivo comprimido, onde ele vem todas as informações em uma linha só, separada por vírgula, que a gente pode ver na coluna título, né, tá? Tipo, vírgula SKU, vírgula nome, vírgula publicado, vírgula em destaque. Assim, a próxima linha vem com os dados correspondentes, né? Single, a SKU, o nome do produto e por aí vai. Esse daqui é uma das situações. A gente poderia reverter isso daqui e conseguiria abrir por aqui, fazendo o quê? Eu venho aqui na coluna A, dados no Excel, e deixa eu só relembrar. Dados em texto, deixa eu só lembrar. Aqui, ó, de texto para CSV. Isso aqui. Não, na verdade não é ali não. É aqui, ó. Texto para colunas. Então eu já tô com a coluna que tem o conteúdo, não é a B, nem C, nem nada. É só a A. A A é a única que tem conteúdo. Eu vou selecionar toda a coluna A e vou colocar texto para colunas. Aí ele vai me perguntar como que eu quero separar esses dados que estão na coluna A para o restante das colunas. Eu vou marcar delimitado e aqui ele vai me perguntar por qual item que eu quero fazer a separação dos conteúdos. Se a gente olhar aqui, os itens são separados por vírgula. Então eu posso vir aqui, ó, deixar só a separação por vírgula e eu já vejo aqui que ele já fez uma pré-separação aqui dos itens, tá vendo? Então vou avançar. Aqui eu não vou mexer em nada a princípio e vou dar um concluído. Os dados, já existem dados, substituir. Aí ele vai exportar dessa forma aqui. Só que tem algumas coisas, deixa eu só conferir como é que tá.
Esse produto não tem SKU. Bom, aqui na verdade a planilha eu fiz a separação da forma certa, ela parece bagunçada aqui, mas ela não está bagunçada, ela está certa. A diferença é que a gente tem que organizar depois agora os espaçamentos aqui para que a gente não se perca muito nela, né? Primeiro, o que eu gosto de fazer é deixar... cadê? A quebra de linha... Aqui. A quebra de linha ativa, porque eu mantenho todos os itens. Os itens, eles não ficam excedendo o conteúdo. As linhas aqui eu vou diminuir um pouco. Vou ajustar a altura. Claro que, não sei se você já conhece aí de Excel, mas o que vai acontecer é que você só tem que dar uma adaptada na forma como estão as colunas para que elas fiquem com a visualização um pouquinho melhor, porque vai variar bastante aí do conteúdo, na verdade. Então, aqui eu não preciso dessa coluna dessa altura, eu posso diminuir ela aqui um pouquinho. Aqui é a parte de formatação da planilha, tá? Não vou nem entrar muito no mérito em como que arrumar ela. Mas, aí beleza, eu fiz isso daqui, eu vou fazer o quê? Vamos supor, né, que eu arrumei a planilha usando o Excel, vou salvar ela. Quando eu salvar ela e eu for tentar exportar, ela vai me dizer aqui alguns recursos por causa do CSV, pedindo para mim salvar em CSV. Vou colocar salvar como e vou salvar aqui no formato CSV separado por vírgula, conforme ele está me pedindo. Vou colocar aqui salva do Excel. Vou fechar essa. Vou reabrir agora essa que eu acabei de salvar como segunda versão. Para minha alegria, no meu exemplo, eu consegui salvar da forma certinha, né? Só que o que acontece? A maior parte dos clientes que forem mexer no CSV utilizando o Excel podem não fazer da mesma forma como eu salvei e vai dar errado. Os caracteres aqui seriam convertidos em caracteres de outros formatos, no formato errado, e isso não dá para a gente importar no Excel, então ele veria tudo errado. Eu não consegui exemplificar qual que é o problema que dá aqui com a planilha do Excel, mas é um problema que vai acontecer e você não vai conseguir utilizar o CSV salvo pelo Excel. Por isso que eu recomendo que a gente faça tudo pelo LibreOffice. Eu vou deixar essa aqui salvo, mas depois a gente vai utilizar ela pelo LibreOffice. Aqui no LibreOffice também não tem segredo, a gente vai fazer o download da planilha. Cliquei ali para baixar, né? Eu pesquisei lá primeiro no Google por LibreOffice, vim aqui e vou clicar nessa primeira opção aqui de fazer o download. Ele está pensando, em seguida ele já abre aqui pedindo para mim salvar o arquivo. Vou salvar, ele vai demorar um cadinho para baixar. Assim que ele baixou, a gente vai colocar aqui para executar. Deixa eu fechar o meu. E aqui ele vai começar a executar o instalador. E aqui então não tem muito segredo no que a gente precisa fazer não, tá? Deixa eu só concluir aqui. Ele vai perguntar, vou pedir para mim para o próximo passo. A instalação, pode colocar típica e avançar para o próximo passo. Aqui você pode marcar para criar um atalho na inicialização do ambiente de trabalho, que é criar o atalho na área de trabalho, basicamente, né? Você pode colocar para carregar com o sistema, quando eu carregar, né? Quando o Windows abrir. Mas eu não recomendo usar isso aqui, porque isso pode atrasar o carregamento, a abertura do computador. E feito isso, é só a gente clicar para instalar mesmo, sem segredinho nenhum.
Acho que eu fiz alguma pausa no momento errado, mas o que eu quis dizer é que ele vai iniciar a instalação, vai demorar um pouquinho e eu volto assim que ele concluir. Aqui ele está finalizando. Ele só está removendo alguns arquivos da instalação anterior que eu já tinha, né? No seu caso, talvez não tenha se é a sua primeira instalação. A seguir aqui ele concluiu a instalação, é só a gente dar um concluir e tá tudo feito. Aí, no meu computador, por padrão, eu deixo o LibreOffice como aplicativo padrão para abrir planilhas em geral. Talvez no seu computador, se você já utiliza o Excel, o programa que esteja como padrão esteja o Excel. Aí para você poder abrir o arquivo exportado do WooCommerce, você tem que abrir com o LibreOffice. É o que você vai fazer. Na onde você baixar o arquivo, você vai vir aqui, clicar com o direito, abrir com e selecionar LibreOffice, que ele vai abrir desta forma aqui, ó. Aí ele vai, ó, no meu aqui ele tá aparecendo essa interface escura por conta do meu computador que eu utilizo o sistema escuro. No seu, talvez não apareça assim. Então, por padrão, quando ele abrir a planilha do LibreOffice, ele já vem aqui. O conjunto de caracteres sempre tem que estar UTF-8, porque senão ele vai dar erro na codificação dos caracteres e é um dos principais problemas que acontece com o Excel lá por conta dessa codificação. No exemplo anterior, quando eu tentei abrir, não deu problema, mas eu tenho quase certeza que em algum momento vai dar problema e você vai precisar abrir com o LibreOffice. Então eu deixo a dica, usem o LibreOffice para fazer qualquer alteração a respeito da planilha do WooCommerce pelo LibreOffice. Se, no caso, você utiliza aí também, por exemplo, o Bling, para você fazer algum tipo de gestão lá pelo Bling, o Bling, ele já, pela configuração do Bling, ele se comporta muito bem com o Excel. Então, é recomendável que para qualquer alteração que você vá fazer via planilha no Bling, você utilize o Excel normal, que vai dar tudo certo. Já se você for fazer qualquer alteração no WooCommerce, você utiliza o programa do LibreOffice para abrir a planilha, porque pode dar problema e depois você vai falar, Elvis, deu problema, como eu faço? Aí eu vou só repetir, abre com o LibreOffice. E beleza, é isso. Vou dar um confirmar aqui que o resto, as opções que vierem setadas, você já pode deixar elas setadas, que dali a gente não vai mudar nada. Deixa eu só arrastar para cá. E é isso. E aqui está a nossa planilha aberta. Tá vendo que ela já veio até um pouquinho mais organizada do que veio lá no Excel. A parte das colunas que a gente vai precisar e da instalação, eu expliquei nesse vídeo. No próximo vídeo ali eu vou explicar como a gente editar e o que a gente precisa editar dessa planilha e por que a gente precisa editar de campo X ou Y de uma determinada forma para alcançar um resultado legal. Tá bom? Então no próximo vídeo eu falo sobre a edição utilizando o LibreOffice aqui para que a gente deixe o cadastro de produto organizadinho para o WooCommerce.